Porque traz uma narrativa. Tem um narrador, que é o Espírito Santo, tem o rei Davi, tem Ziba e tem Mefibosete. São 4 personagens aqui. E ele é muito interessante porque é uma história. Quero que você abra o seu coração e que o Espírito Santo use essa palavra para ministrar ao teu coração. Um dia, Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você. O que está escrito aí, gente? Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre à minha mesa. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Você, que era Mefibosete, você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto do seu senhor, que era Saul, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o meu rei, meu senhor, ordena a este servo. E assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Gostou da história, meu irmão? Muito interessante, né? Nós já lemos tantas vezes, já foi pregado isso aqui tantas vezes, mas o Espírito Santo sempre tem uma inspiração nova, algo novo que Ele quer nos mostrar. Então vamos orar, Pai querido e amado, que agora, Pai, a Tua palavra venha ministrar ao coração de cada um de nós. Cada um tem as suas necessidades, as suas aflições, as suas angústias, que a Tua palavra seja pregada com liberdade e ela provoque o movimento e a operação do Teu Espírito nas nossas vidas. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quem aqui se considera uma pessoa que tem uma excelente memória? Tem alguém aqui que tem uma excelente memória? Eu estou vendo um senhor de 84 anos levantar a mão e um monte de jovem aí de mão a 86. Desculpe, Zé. Você se lembra de todas as suas senhas? Ou tem que estar no papelzinho? Lembra o celular? O endereço de casa ainda lembra?
Lembra aniversário? Uma pergunta, queridos, para nós que... eu acho que eu tenho uma boa memória. Quem acha que tem uma boa memória? Uma boa memória. Uma pergunta para nós. Alguns não consideram assim tão boa, né? Mas uma pergunta. Você se lembra de todas as promessas que você já fez para Deus? Vou perguntar outra vez, de uma forma diferente. Você se lembra de todas as promessas que você já fez para alguém? Para uma pessoa? Para amigos? Você se lembra da promessa que você fez para aquela pessoa que te emprestou dinheiro? Lembra? Por que é que nós estamos falando isso, querido? Porque tem pessoas que esquecem as promessas que fazem. Promessas que fazem para Deus, promessas que fazem para pessoas, promessas que fizeram para o pai, promessas que fizeram para a mãe, promessas que fizeram para o marido, não é? Eu já vi, infelizmente, já realizei casamentos aqui na igreja, onde o casal pediu: nós queremos o voto de Ruth. O voto de Ruth é muito forte, né? Faça-me o Senhor o que quiser, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E um ano depois já estava separado. Pessoas que esqueceram uma promessa que fizeram uma para outra, na alegria ou na tristeza, enfermo ou com saúde. Pessoas que esqueceram promessas que fizeram uma para outra diante de Deus. Em geral, queridos, quem promete, esquece. Mas quem recebeu a promessa, não esquece. Quem fez a promessa, esquece. Mas quem recebeu a promessa diz: não, ele me prometeu. Não, ela prometeu. E eu acreditei nele. Eu acreditei nela. Mas ele não cumpriu o que prometeu. Alguém conhece alguém que prometeu alguma coisa para você e não cumpriu? Não tem ninguém aqui, né? Estou na congregação errada essa manhã. Olha só, queridos, a palavra de Deus traz essas coisas para a gente. Davi já estava reinando em Jerusalém como rei de Israel há 20 anos. Já tinha 20 anos que Davi tinha sido estabelecido em Jerusalém como rei de Israel. E aí é que ele se lembrou de uma promessa que ele tinha feito para Jonatas há mais de 20 anos atrás. Olha que interessante a palavra de Deus, não é? Ele se lembrou que ele tinha feito uma promessa para Jonatas. Jonatas era seu amigo de coração. E um dia, eles ainda nem eram, Davi não era, nem sabiam quem ia ser o rei, porque Jonatas era filho de Saul, o rei. E Davi tinha sido estabelecido, não é, por Samuel, mas ainda não tinha sido estabelecido como rei em Israel, porque Israel ainda tinha um rei que era Saul. E aí, Jonatas e Davi tinham uma amizade muito grande, e eles fizeram uma promessa um ao outro, que na falta de um, o outro cuidasse da família do outro. Na falta do outro, o um que ficasse, cuidava da família do outro, que não deixasse a família do outro sem terra e sem pão, e sem comida. E aí Davi se lembrou, de repente veio aquele estalo da memória, e ele se lembrou que ele tinha esquecido de cumprir essa promessa que ele tinha feito para Jonatas, e já tinham se passado 20 anos. A gente se esquece de promessas, querido? Se esquece.
Mas nunca é tarde para você cumprir aquilo que você prometeu. Não é? José também passou por isso, quando ele fez a revelação do sonho do copeiro-chefe. Ele disse: olha, quando você estiver diante do faraó, lembra-te de mim. Mas o copeiro-chefe esqueceu de José por 2 anos. Depois de 2 anos, é que o copeiro-chefe se lembrou das promessas, da promessa que ele tinha feito para José. Então, nós também somos assim. Às vezes esquecemos promessas que fizemos para Deus, promessas que fizemos para pessoas, promessas que fizemos um para o outro. Às vezes agora a gente não esquece aquela promessa que alguém nos fez. A gente não esquece, né? Aquela pessoa que chegou: olha, pode contar comigo, olha, eu vou estar sempre do teu lado, olha, eu nunca vou te abandonar, olha, eu nunca vou esquecer, daqui eu não vou sair nunca. Essas pessoas esquecem, mas nós não esquecemos. Não é verdade, querido? Tem alguém aqui parecido com a gente? Uma pessoa chegou e te prometeu, você não pediu nada. Ela chegou para você e se prometeu uma porção de coisas para você, só que não cumpriu nada do que ela prometeu. Mas antes tarde do que nunca. Ainda é tempo de hoje você cumprir uma promessa que você prometeu para Deus, para alguém. Ainda é tempo, não é? Porque aqui já tinham se passado 20 anos. E aí Davi se lembrou e perguntou: será que resta alguém da família de Saul? Porque Saul e Jonatas morreram no mesmo dia. E aí ele se lembrou, 20 anos depois ele se lembrou do que ele tinha prometido. Será que resta alguém da família de Saul para que eu use de bondade? A palavra usada por bondade aqui, querido, é a mesma que no livro de Salmos é traduzida por misericórdia. Bondade e misericórdia são representadas na palavra de Deus pela mesma palavra. Uma hora se usa bondade, uma hora se usa misericórdia. Será que existe alguém da família de Saul para que eu use de bondade, de misericórdia? Porque cada rei, quando era estabelecido, a primeira coisa que ele fazia, querido, é executar todos os membros da família anterior, para que ninguém viesse, não é, tentar ocupar o trono outra vez. E o que aconteceu? Jonatas e Saul morreram no mesmo dia, só que ele tinha um filho. Jonatas tinha um filho de 5 anos, e quando a empregada que cuidava desse menino soube que Jonatas e Saul tinham morrido, ela fugiu com o menino de 5 anos. E só que nessa fuga ela caiu, e o menino quebrou ambas as pernas e ficou aleijado, como diz na Bíblia. Ele ficou manco de ambas as pernas. E ela fugiu com ele para esconder o menino, levou o menino para um lugar onde ele ficou isolado, numa terra distante, onde ele ficou excluído de qualquer contato. E aí esse filho de Jonas, que é Mefibosete, por incrível que pareça, ele passou por uma série de infelicidades, perdas sucessivas. Ele perdeu o pai, ele perdeu o avô, ele perdeu a família de origem, ele perdeu a sua terra natal, ele perdeu a sua mobilidade, porque ele quebrou as pernas, ficou manco. Ele perdeu um futuro de príncipe que ele ia ter, ele perdeu uma porção de coisas, querido. E ainda por cima foi excluído, foi mandado para um lugar distante, foi mandado para uma terra onde ninguém ficasse sabendo que ele estava vivo, porque ele era um risco ao reinado de Davi, porque ele era ele era descendente do rei Saul, o rei que antecedeu Davi. Essa é uma história, querido, que infelizmente toca muito a gente, porque nas nossas famílias também acontecem coisas assim, tragédias, infelicidades. Nas nossas famílias também acontece assim, perdas. Nas nossas famílias também existem pessoas, como Mefibosete, que foram excluídas.
que foram tratadas como se elas não existissem, que foram tratadas como se elas não fizessem parte da nossa família, como elas não pertencessem à nossa família. Pessoas que foram esquecidas, excluídas, abandonadas, rejeitadas. E essas coisas, querido, rejeição, desprezo, abandono, esquecimento, são coisas altamente adoecedoras da alma. Uma pessoa que é excluída da sua família, da sua casa, não é? É desprezada, é rejeitada, é esquecida, abandonada num lugar qualquer do mundo. Essa pessoa, querendo ou não, ela adoece da alma. Porque a exclusão machuca, a rejeição machuca profundamente a alma de uma pessoa. Você concorda comigo? Tanto que quando Davi mandou chamar, ele estranhou a bondade de Davi com ele, Mefibosete. Ele não conhecia o que é isso de bondade. Ele era uma pessoa, desde os 5 anos de idade, que só levou da vida. Perdeu pai, perdeu família, perdeu avô, perdeu a cidade natal, perdeu a família de origem, foi banido, foi colocado longe. Eu conheço, queridos, rapazes, moças hoje que têm uma profunda mágoa, porque foram colocados num colégio interno. Coisa tão simples, hoje não existe mais isso, né? Talvez tem gente aqui que colégio interno existe. Pessoas que eram colocadas em colégio interno e o pai ia buscar no Natal. Eu tive um amigo de quartel, e ele era o último filho, e a mãe tinha tido, antes dele, 4 filhas, e quando nasceu um menino, ela pegou esse menino e botou no colégio interno. Que mágoa que esse rapaz tinha da mãe e do pai. Estava no quartel com ele, comigo, e toda hora ele desabafava. Eu não esqueço que meu pai e minha mãe fizeram. Minhas irmãs tiveram tudo, tinham quarto, viviam na casa do meu pai, da minha mãe. Eu fui para o colégio interno. Meu pai me pegava em julho e no Natal. O resto eu passava tudo. Quanto aniversário que eu passei sozinho no colégio interno. Isso dói, minha gente. Rejeição dói. Esquecimento dói, machuca, não é? Então, que tanto que você vê que machuca, que quando Davi falou com Mefibosete, ele se considerava como um cão morto. Qual é a atenção que você dá a um cão morto na rua, querido? Nenhuma. Ele se considerava uma pessoa que não merecia atenção nenhuma, uma pessoa abandonada, esquecida, rejeitada, uma pessoa que nem existia. Então presta atenção aqui na palavra de Deus. Infelizmente, querido, algumas situações de vida, não tão trágicas como essa, mas existem situações que a gente também se sente assim, rejeitado, desprezado, esquecido, excluído, tratado como se nem existisse. A igreja fica em silêncio, né? Mas alguns de nós já sentimos isso, sabemos, dá para a gente entender um pouco assim. Presta atenção, Mefibosete era um príncipe. Saul era o rei, Jonatas era príncipe e Mefibosete era um príncipe, porque era filho do príncipe. Então ele tinha um futuro. Mas pelas infelicidades da vida, aquelas coisas que a gente não entende, aquelas coisas que a gente nem sempre tem a resposta, aquelas coisas que a gente não tem o controle, num mesmo dia ele ficou órfão, aleijado, foi banido, excluído e escondido lá numa terra distante para que ninguém soubesse que ele existia. Então vamos olhar aqui um pouquinho para Mefibosete, porque ele não pôde ser
quem ele poderia ter sido. Ele poderia ter sido um príncipe, mas não pôde ser. Ele não pôde se tornar quem ele poderia ter se tornado. Então, olhando para Mefibosete, a gente pode trazer para a nossa vida um pouco, né? Graças a Deus, ninguém quebrou as tuas pernas, né? Não quebrou com pau, mas pode ter quebrado de outra forma. Porque às vezes, não, fulano quebrou minhas pernas, mas tu está com as pernas aí, como é que quebrou tuas pernas? É porque alguém fez alguma coisa que machucou profundamente. Então, uma pergunta para nós: quem eu poderia ter me tornado se não tivessem quebrado as minhas pernas lá atrás? Se eu não tivesse vivido aquele dia que trouxe tantas perdas para a minha vida, quem eu poderia ter me tornado? Quem eu poderia ter sido se eu não tivesse passado por aquela tragédia na minha vida, por aquela infelicidade na minha vida, por aquela situação que literalmente quebrou as minhas pernas? Quem eu poderia ter me tornado? E uma palavra para nós, queridos: apesar de tudo que nós possamos ter passado, a promessa de Deus é que a bondade e a misericórdia dele vão te acompanhar todos os dias da sua vida. O Salmo 23, quem gosta do Salmo 23 aqui, sabe até de cor o Salmo 23, o último versículo diz: se o Senhor é meu pastor, a bondade e a misericórdia de Deus me acompanharão cada dia da minha vida. Se Jesus hoje é o teu pastor, porque Ele é o bom pastor, se Jesus hoje é o Senhor da tua vida, você nunca está sozinho. A bondade e a misericórdia de Deus estão sempre ao seu lado. A bondade e a misericórdia de Deus estão sempre prontas para agir na tua vida. A bondade e a misericórdia de Deus estão sempre prontas para suprir as tuas necessidades. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Davi aqui, querido, é uma figura, é um exemplo do que a bondade e a misericórdia de Deus pode fazer na vida dos seus filhos. Davi aqui é um exemplo para nós, do que Deus hoje ele pode fazer na sua vida por bondade. O que Deus pode fazer na sua vida por misericórdia. Veja só, querido, Mefibosete não diz se ele orou, não diz que ele buscou, não diz que ele clamou, mas Davi, movido por bondade e misericórdia, mandou chamar ele. Esse é o Deus que você serve. Às vezes você não está nem orando como você gostaria, você nem está clamando, mas Deus conhece a tua história. Ele sabe tudo que você tem passado, Ele sabe tudo que você tem enfrentado, e Ele mesmo vai ao teu encontro, ou te chama ao encontro dEle, para a bondade e a misericórdia dEle entrarem em ação na sua vida. Dá uma sacudida no teu irmão, diz: meu irmão, hoje é o dia que a bondade e a misericórdia do Senhor querem agir na tua vida, agir na tua casa, agir na tua família, agir nas tuas aflições, agir nos teus sofrimentos. Amém? A primeira palavra de Davi para Mefibosete disse: não tenha medo. Aliás, essa é uma frase muito comum na Bíblia. A Bíblia, no Novo Testamento, Velho Testamento, tem muito isso: não tenha medo. Por que Davi? Porque Mefibosete estava esperando, querido, já que Davi me achou, acabou. Me acharam. Agora que vão me detonar. Agora que vão me destruir. Agora que vão me prender. Vão me executar. E aí Davi vira para ele e diz: não tenha medo. Não tenha medo. É o que Jesus está falando para você, querido.
Você talvez está com pensamentos, e agora o que é que vai acontecer com a minha vida? E agora o que é que vai acontecer com a minha família? E agora como é que vai ser isso? E agora como é que vai ser com essa situação que eu estou vivendo? O Senhor Jesus está falando com você aqui essa noite, não tenha medo. O mesmo que ele disse para a filha, para Jairo, não tenha medo. O que mesmo que ele falou para os discípulos, não tenham medo. Jesus hoje está falando para você, não tenha medo, porque a vida, querido, tem muita coisa que a gente teme. A vida é cheia de coisas para a gente temer. A gente teme a morte, não a nossa, porque a gente vai para o céu. Senti firmeza aqui não, viu? Mas a gente teme a perda de alguém precioso. A gente teme, querido, o futuro. Aí tanta gente ansiosa. O que é ansiedade? Preocupação com o futuro. A gente teme o futuro. A gente teme a violência. A gente teme tanta coisa. Então, não tenha medo. Jesus está falando calmo com você nessa manhã. Não tenha medo. Eu sei tudo que você tem vivido. Eu sei tudo que você tem passado. Eu conheço a tua história de vida. E eu digo para você, não tenha medo. Como ele disse para Jairo, não temas e continua crendo. Amém? Mefibosete, querido, com a sua história de vida, ele já estava esperando que o pior viesse. Como alguns de nós, né? Nós também temos história. Quem aqui tem história também? Muita história que a gente já viveu, já passou, já vivenciou. E por causa daquilo que a gente já passou, a gente teme. A gente tem medo. Não é? Então, Deus falou, Davi falou para ele, né? Não temas, não tenha medo. Apesar de tudo que você já sofreu, tudo que você perdeu, segurança, apoio, não é? Tudo que você foi excluído, não tenha medo, porque eu serei bondoso, eu serei misericordioso com você. Queridos, a misericórdia de Deus tem a resposta que nós precisamos para a nossa necessidade hoje. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A misericórdia do Senhor é a resposta para tudo que você já passou, para tudo que você tem passado. Não é? Deus tem uma resposta para você. Talvez alguns daqui também tenham uma história de perda que já dura 20 anos. Porque a história de Mefibosete já durava 20 anos. 20 anos ele estava nessa situação. Talvez alguns aqui, querido, tenham uma história que também já dura 20 anos. Talvez até mais. E aí Davi é a boca de Deus aqui para nós. Davi se vira para Mefibosete. Foi por isso que eu vim para esse texto, que eu já passei tantas vezes, mas eu vim para esse texto outra vez, só por causa dessa frase que está no versículo 7, lá no meio. Eu vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre a minha mesa. Presta atenção, existem perdas que são irreparáveis. Infelizmente aconteceram. Né? Alguém te derrubou, alguém quebrou as tuas pernas. Deus, ele não faz voltar a fita, querido. Ele não apaga o que a gente passou, o que a gente viveu, o que a gente experimentou. Ele não deleta, né? Mas ainda assim, ele tem um meio de restituir aquilo que você perdeu, ou aquilo que lhe foi tirado, ou aquilo que lhe foi roubado. Amém? Foi o que Deus fez através de Davi com Mefibosete, não é? Deus, ele ainda era manco,
de ambos os pés, mas ele morava em Jerusalém. Ele sentava à mesa do rei, e todas as terras de seu avô, que eram as terras de Saul, foram restituídas ao seu neto Mefibosete, para que os frutos dessa terra viessem para ele. Ou seja, Davi fez o que ele prometeu. Nossa cara. Obrigado pelo um amém aqui. Ele prometeu: se faltar, Jonatas, se você faltar, eu cuido da tua família. Se eu faltar, você cuida da minha família. Então, levou 20 anos para Davi fazer isso, mas ele fez. Então, o nosso Deus, querido, ele não tem coisas que ele não tem como trazer de volta na tua vida. Perdas que você teve. Quem gostaria da mamãe que foi embora de volta? Isso não tem como Deus fazer. Mas um dia você vai estar junto com ela. Amém? Nós cremos na ressurreição da vida. Mas tem coisas que Deus, ele repara. Ele restitui. Ele conserta. Ele faz justiça. A justiça tarda, mas não falha. Amém? Ele faz restituição, dando um novo sentido à nossa vida, trazendo alegria de volta ao nosso coração. Tudo que aconteceu, cadê Reginaldo? Tudo que aconteceu aqui foi por causa da aliança que dois amigos fizeram um ao outro. Tuca, o elemento, por favor. Obrigado. Tudo que aconteceu aqui foi por causa da aliança que dois amigos fizeram, querido. Jonatas e Davi. Na minha falta você cuida da minha família. Na tua falta eu cuido da tua família. E Mefibosete teve restituição de terras, teve colheita, teve fruto. Sentava à mesa do rei, morava em Jerusalém. Se uma aliança entre dois homens deu tantos frutos, quanto mais, querido, a aliança que cada um de nós hoje tem com Deus no sacrifício e na obra completa que Jesus fez na cruz do Calvário. Se dois homens trouxeram restituição, frutos para tantas pessoas, quanto mais a aliança que hoje nós temos com Jesus. Graças ao sangue dele derramado na cruz, graças à obra de Jesus na cruz do Calvário, a misericórdia de Deus nos alcança, trazendo restituição, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo provisão. E aqui é que a gente vê outra vez, querido, a palavra que Deus tem falado para a nossa igreja. Deus outra vez falando que vai devolver. Deus outra vez falando que vai restituir. A palavra de Deus diz que 2 ou 3 testemunhas, todo pensamento será estabelecido. Esse texto já é o 4º seguido, aonde Deus fala de devolver, aonde Deus fala de restituir. O primeiro foi que Deus dizendo para o povo de Israel que ia levar para o deserto, que ia devolver as vinhas e o vinho. Depois nós pregamos, queridos, sobre Isaac, os poços de Abraão que Deus devolveu para Isaac, seu filho. Não é? Na quarta-feira a gente falava da água do poço de Beé, que tinha seco, e Deus devolveu, né? Fez brotar água outra vez no poço. Não é? E aqui um quarto texto falando de Deus restituir, de Deus restaurar, de Deus refazer. Amém? E aqui, né, foi a restituição de um direito que esse neto tinha. A restituição de uma pessoa que tinha sido excluída. Uma pessoa que tinha sido, entre aspas, excomungada. Ele ali não existe mais. Esquece. Não pertence mais à nossa família. Quantas vezes isso acontece, queridos? Na nossa família. Aquilo ali não pertence mais à nossa família. Esquece. Só que se você olhar para a vida de
Mefibosete, ele teve culpa de cair? Da empregada soltar ele e deixar ele cair? Ele teve culpa de quebrar as pernas? Ele tinha cometido algum pecado para isso acontecer? Ele era um menino de 5 anos. Queridos, a vida tem aflições. Diga para o teu irmão: a vida tem aflições. A vida tem muita coisa que a gente não entende. A vida tem muita coisa que a gente não tem controle. Mas acontece, não é? E aqui Deus deu a ele foi restituído, ele foi incluído. A exclusão, queridos, é adoecedora. A inclusão é restauradora, é curadora, é fonte de saúde. Quando você exclui alguém da tua vida, com mágoa, com ressentimento, com ódio, você tem muita chance de adoecer. Mas quando você perdoa, abre mão da mágoa, do ressentimento e recebe aquela pessoa de volta, como o pai do filho pródigo, isso é restaurador para você e para aquela pessoa. Amém? Que palavra, hein, minha gente? Talvez alguns de nós aqui nos identifiquemos com o Mefibosete. Eu me identifico com o Mefibosete em alguma parte da minha vida, em alguma coisa que eu vivi. O Deus que ele servia, Davi servia, é o mesmo que a gente serve. Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo. E hoje, querido, a bondade e a misericórdia de Deus podem trazer restituição, provisão, sustento, futuro, uma porção de coisas para a nossa vida. Amém? Vocês estão muito quietos, muito calados. Eu queria fazer uma oração nessa manhã por você que se sente esquecido, não só por pessoas. Às vezes as pessoas nos esquecem e isso machuca bastante o nosso coração. E às vezes a gente se sente esquecido por Deus. Estou falando bobagem aqui, minha gente? Parece que Deus se esqueceu de mim. Dizia um rapaz para mim: tenho orado tanto, pastor, nunca orei tanto, mas parece que as minhas orações não passam do teto. Deus se esqueceu de mim. Eu digo: meu irmão, você está me dando a confirmação da mensagem que eu tenho que pregar nesse domingo. E às vezes a gente se sente esquecido por Deus. Parece que as suas orações não são ouvidas. Você se sente excluído, abandonado, esquecido. Talvez você venha vivendo também, como Mefibosete, uma longa história de perdas. Olha a palavra que Deus está dizendo para você nessa manhã. Não tenha medo. Aleluia. Eu vou restituir a você aquilo que você merece, graças à obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração por você. Especialmente você diz: olha, isso tem tudo a ver com a minha vida. Isso tem tudo a ver com a minha vida. Você que tem vivido aquilo que nós falamos aqui. Você que se sente esquecido, não só por pessoas, mas por Deus. Saia do seu lugar, vem aqui. Eu tenho alguns minutos para orar por você. Parece que Deus se esqueceu de você. Parece que a tua família se esqueceu de você. Pessoas da sua casa. Talvez você também venha vivendo uma vida, uma longa história de perdas. Talvez você olhe para a sua vida como eu olho e não entendo para coisas que aconteceram na minha vida. Tem alguém aqui assim? Você não entende como aconteceu isso. Você não entende como quebraram as tuas pernas. Vem cá, meu irmão. Você merece uma oração. E nós vamos orar para que Deus possa fazer na sua vida aquilo que Ele nos promete.
O nosso Deus é um Deus de bondade. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de restituição. O nosso Deus é um Deus que repara. O nosso Deus é um Deus de justiça. E Ele sabe toda a injustiça que você possa ter passado na vida. Ainda é tempo da justiça de Deus se cumprir na tua vida, por causa da bondade, da misericórdia do Senhor, que não se acaba, ela se renova a cada manhã. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. A minha primeira palavra para você que está aqui junto conosco, ou que aí no seu lugar também está diante de Deus. Primeira coisa, não tenha medo. Talvez por tudo que você já viveu, pela tua própria história de vida, pelas perdas que você já sofreu, você está com medo. Medo do futuro, medo de uma doença, medo de uma perda. Não tenha medo. Jesus está aqui. É Ele que segura a tua mão. Embora às vezes você se sinta esquecido, às vezes você se sinta abandonado, excluído. Parece que pessoas mostram para você, não, você não faz parte disso. Você está fora disso. Como se você não tivesse direito a viver, a estar vivo hoje. Pai querido, Pai amado, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã. Só quem já passou, Pai, rejeição, desprezo, exclusão, sabe o quanto isso dói na alma. Só aquele, Pai, que já passou por infelicidades incompreensíveis, que não dá para entender como é que aconteceu, sabe o que é, Pai. Então a tua palavra aqui é que o Senhor vai restituir. Tem coisas que são irreparáveis e tem coisas que não tem como voltar, mas tem coisas que o Senhor, na sua sabedoria e poder, pode restituir. Mefibosete recebeu de volta as terras de seu avô. Mefibosete voltou para Jerusalém. Mefibosete sentava na mesa do rei. Então Deus tem condições de fazer com que a tua vida, a nossa vida, tome um novo sentido debaixo da bondade e da misericórdia de Deus. Então, meu Pai, eu oro para que a bondade e a misericórdia de Deus entre em operação na vida do meu irmão, que ele veja a restituição acontecer, que ele veja a reparação, que ele veja a enfermidade regredir e desaparecer da sua vida, que ele veja novas portas abrirem, trazendo um novo sentido para a sua vida, que o meu irmão seja abençoado, que o meu irmão possa se sentar à mesa do rei e comer das iguarias do rei, que caia por terra, Pai, toda a dor da rejeição, toda a dor da exclusão, a dor do abandono, a dor do esquecimento, que tudo isso caia por terra, que o amor de Deus venha preencher o coração do meu irmão, da minha irmã, e que ele saia daqui, Pai, renovado, revigorado, confiando que o Senhor vai trazer restituição, restauração para a vida dele, para a sua família, para a sua casa. Eu abençoo a vida dele, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.